Meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula vou dar continuidade aí ao nosso projeto de cadastro aí de funcionários e clientes, né? Hoje nós encerramos aí esse projeto, né? Hoje nós vamos fazer aí mais 2 formulários e vamos aí fazer a parte para que quando abra o nosso programinha aí, o nosso sistema que nós desenvolvemos, ele não apareça a planilha, ele apareça somente o nosso formulário principal. Eu vou fechar ele aqui e nós vamos aqui inserir um novo formulário, né? Vamos lá colocar primeiro o formulário aqui. Bom, esse formulário eu vou colocar aqui uma text box, né? Uma caixa de texto. Esse tamanho acho que é o suficiente, né? Vou colocar aqui uma label, vamos deixar ela aqui em cima e vou também colocar um botão. Eu vou dar uma pausa que eu vou nomear todas as informações aqui e já retorno. Bom, retornando aqui, eu acrescentei também o botão fechar, né? Caso a gente queira aí fechar ao invés de inserir o nosso caminho do banco de dados. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Vocês se recordam nas aulas anteriores, né? Em uma das aulas, em que nós tínhamos aqui um caminho do banco de dados, né? Aqui já está o caminho, mas eu vou fazer a alteração aqui. Vou pegar aqui o caminho que o meu banco está numa determinada pasta, né? Então eu vou lá em segurança, e aqui eu seleciono todo o meu caminho, ok? E vou inserir aqui a minha célula, onde está nomeada como cbanco, que é todo o caminho que nós vimos aí na aula anterior. Aqui é exatamente o seguinte: indica para nós o caminho do nosso banco de dados. Só que nós não vamos ver essa interface aqui da planilha mais, né? Nós não vamos ver mais. Então, não seria tão legal eu for colocar isso daí numa máquina de um cliente, o que seja, ou na própria empresa, e eu ter que abrir isso aqui para inserir o caminho do banco de dados. É exatamente por isso que eu estou criando este formulário aqui, né? Vou dar um nome aqui para ele, FRM Banco, né? FRM Banco, vamos deixar assim mesmo. Esse FRM Banco, né, é o nosso caminho para o banco de dados aqui. Estou fazendo isso só para identificar mesmo, né? Porque a verdade, nós aqui, só quem que desenvolveu o programa que vai ter acesso a ele, né? As pessoas aí que não fizeram, que são usuários apenas, não vão ter o acesso a isso aqui, né? Então, para que ele não tenha o acesso a isso aqui, eu vou criar um novo formulário. Vamos diminuir ele aqui. E aqui eu vou colocar aqui uma label. Vamos deixar ela mais aqui em cima. Uma text box. Vamos diminuir aqui também. Vamos colocar aí por um padrão 2 botões, né? E aqui eu vou dar uma ajustada neles e vou também diminuir o tamanho. Vamos subir um pouco mais aqui. Diminuir o máximo aí, né? Mas deixando aí um design um pouquinho melhor. Novamente, vou dar uma nova pausa
e vou aqui nomear os meus objetos. Prontinho, tudo nomeado, tudo certinho, né? Aqui eu coloquei como FRM acessa banco. Aqui eu deixei como TXT acesso. O meu acessar eu deixei como BTN acessa. E o meu fechar como BTN fecha. Bom, agora vamos dar início às nossas codificações. Vamos primeiro aí atender as codificações dos formulários. Depois nós vamos para um módulo, né? Que é onde nesse módulo irá abrir aí a nossa programação, de acordo com o que nós formos inserindo lá, ele vai abrir o nosso Excel e somente irá aparecer o nosso formulário. Bem, duplo clique em acessar. Aqui em acessar, eu vou fazer o seguinte, né? Só vou dar uma condição aqui para ele, onde mi.txt acesso.text ou .value, tanto faz. Se isso aqui for igual a uma determinada informação, que ele me traga lá o meu banco, meu FRM banco, né? Então aqui eu vou deixar como 123 e vou colocar admin, ou melhor, vamos deixar admin. Então ele me abra FRM banco. FRM banco.show. Caso ao contrário, né? Se não, eu entro com else. Se não, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma mensagem msgbox. Você não tem autorização. Para este acesso. Você não tem autorização para este acesso. Agora aqui eu vou concatenar com bbcrlf, novamente concatenando, e aqui eu vou colocar uma outra informação. Vou dar uma quebra de texto aqui, e aqui eu vou dizer o seguinte: entre em contato com o administrador do sistema. Fecho aqui, vírgula, VB critical. Deixa eu colocar aqui. É que aqui eu não coloquei aspas dupla, então ele não vai aceitar a informação. Agora sim. VB critical. E aqui o nome que é da minha loja. Onde vocês podem colocar aí o nome que vocês quiserem, que vocês acharem melhor aí, que está sendo, que vocês estão executando aí, né, no sistema de vocês. Bom, feito isso, essa mensagem, então eu vou fazer o seguinte, né, eu vou dar aqui um end-if. Por enquanto, vamos deixar assim, vamos deixar com o end-if, né, que aí nós vamos obrigar ele a fechar. Ele não tem acesso, então não vai conseguir fazer nada. Se a senha for lá admin, ele vai abrir isso aqui, né? Vamos testar? Então, admin, acessar. Legal? Ele abriu, ele me trouxe aqui o banco. Porém, ele não fechou a nossa informação aqui, o nosso formulário anterior. Vamos fechar o nosso formulário anterior. Então, aqui vai ser onload me. Vamos testar. Admin. Acessar. Agora, certinho. Vamos testar novamente sem colocar nada. Você não tem autorização para este acesso, entre em contato com o administrador do sistema. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma outra condição aqui.
vamos dizer aqui o seguinte, se ele for nada, né? Então, vamos fazer o seguinte, msgbox preencha o campo para acesso. Vocês podem dar o nome, o que vocês quiserem aí, tá? Para que ele tenha aí a indicação para fazer algo, né? Para não deixar lá em branco. Após isso, exit sub. E por final, end if. Esse exit sub, ele vai simplesmente sair da minha sub caso esteja em branco, né? Deixando assim com que a pessoa tenha que executar aí alguma coisa dentro do meu text box. Então preencha o campo para acesso. Novamente, eu vou colocar aqui o 1, acessar. Ele fala que eu não tenho autorização. Bem, ele fala que eu não tenho autorização e ele deixa a informação aqui. Agora vamos lá, vamos ajustar essa parte aqui, né? Então, vamos simplesmente pegar aqui e vamos fazer o seguinte, mi.txt acesso.text vai ser igual a nada. E depois vamos colocar o foco lá, né? mi.txt.setFocus. Né? Ele vai ficar lá com o cursor em funcionamento lá, né? Agora aqui, acessar, não tem acesso, ele limpou e deixou o cursor funcionando. Vamos fechar ele aqui e vamos o botão fechar. O botão fechar, vamos fazer o seguinte, um load me e vamos pedir para que ele chame o nosso frm acesso.show. Que dessa forma, quando ele fechar, ele vê que ele não tem um acesso, o devido acesso, ele vai fazer o que? Ele vai fechar esse btn aqui, né? E vai o seguinte, quando ele fechar, ele vai chamar o nosso frm acesso. Legal? Beleza? Agora é o seguinte. Agora nós vamos para o nosso frm banco. frm banco, vamos em inserir. No inserir, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aí colocar mais uma condição, né? Se mi.txt banco.text for igual a nada, então vamos fazer aquela mesma tratativa lá, né? msgbox, que foi o que nós fizemos no nosso acesso banco. msgbox, tá? Preencha o campo de caminho ao banco de dados. VB Critical e o nome da loja. Feito isso, eu vou colocar aqui um exit sub. E vou encerrar com end if. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu range, né? O meu range cbanco vai receber a informação do meu mi.txt
banco.text. Ou seja, o que houver dentro dessa text box, o meu range banco vai receber essa informação, né? Ele vai receber lá tudo certinho, bonitinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, para eu ter a certeza que há algo lá de informação no meu range, né, cbanco. Então, se o meu range, vamos colocar aqui, for diferente, tá? Se ele for diferente de vazio, então agora eu coloco aqui uma MSGbox informando que dados inserido com sucesso. VB information. Pronto. Eu coloco vírgula aqui, o nome da loja. Encerro com end if. E limpo o meu txt aqui. Vamos limpar o txt. mi.txt banco.text vai receber vazio. E depois vamos deixar o foco lá, né? Prontinho. Aqui ele vai me garantir e me dar a certeza de que o meu range cbanco, que é a minha célula A1, estará preenchida, estará com a informação em que eu acabo de colocar aqui, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui deixa eu ir aqui no meu disco C. Eu já tenho aqui a informação, eu vou em propriedades, que eu já tenho meu banco de dados, vou em segurança e vou selecionar aqui a minha informação, né? Selecionando aqui a informação, tudo certinho, eu vou fechar ele aqui e vamos lá. Aqui dentro deu um Ctrl V, ele me dá já o caminho, eu vou inserir. Bom, dados inserido com sucesso. Vejam que aqui já houve a alteração. Vou dar um OK e ele já limpou aqui o local. Bom, o fechar aqui não está habilitado, eu vou fechar ele e já vamos salvar, né? Vamos salvar aí. E aqui, em acesso à banca, eu vou retornar aqui, duplo clique, e vou simplesmente copiar e colar. Vamos, prontinho, copiado e colado aqui, né? Tudo certinho, bonitinho, copiado, colado. Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ele aqui e vou criar um botão a mais aqui no nosso FRM principal. Bom, vocês poderiam colocar qualquer informação de objeto, imagem que vocês queiram colocar aqui para dar um diferencial. Eu apenas coloquei os botões mesmo, mas há imagens aí que vocês podem colocar no botão, tá? Vocês podem colocar imagens aí, vocês podem, através do próprio objeto que nós temos aqui, ó, imagem, colocar aí os botões, a imagem, tudo certinho. E aí vocês podem utilizar o clique que ele já tem lá, né? Que é a ação, e executar essa ação de acordo com o que vocês necessitarem, quiserem aí melhorar o design do projeto de vocês. Bom, aqui eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vamos abaixar um pouco mais esse aqui e vamos trazer para cá o nosso novo botão. Esse novo botão eu vou colocar ele como banco. E aqui eu vou colocar como BTN Banco.
Bom, meu BTN banco, eu vou fazer o quê? Duplo clique e eu vou fechar o meu formulário. E vou chamar o meu FRM Acessa Banco. FRM Acessa Banco. Ponto show. Né? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai fechar o meu formulário e vai me trazer o meu FRM Acessa Banco. Né? Sendo assim, quando eu chamar o FRM Acessa Banco, ele vai fechar. Ele fechando, ele vai me trazer o banco, o FRM Acesso. E aí eu vou ter que acessar novamente o meu programa, o meu projeto aqui, para que ele faça o seguinte, para que eu tenha acesso em todos os meus outros formulários, meus objetos, né? Sendo assim, essa parte está feita, né? Está aí funcionando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou testar ele aqui, porque quando eu testar ele vai fechar, vai abrir, vai me chamar outro processo, e eu não quero que isso aconteça, né? Eu não quero que esse projeto aí, ou melhor, não quero que essa ação venha a ocorrer agora. Bom, agora, nesse momento, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para que ele, né, me traga aí as seguintes informações. Se essa célula aqui estiver vazia, então, somente dessa maneira, ele me traga o que? Ele traz para mim, que ele me traga, né, o meu FRM Acessa Banco. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos inserir um novo módulo. Esse módulo, eu vou dar o nome para ele de MDL Acesso. Deixa como MDL Acesso, não há problema nenhum. E agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Sub auto underline open. Alguns aí podem perguntar, mas professor, auto open, eu poderia utilizar o workbook underline open. Workbook open, certo? Exatamente. Clicando em esta pasta de trabalho, eu vou ter aqui o workbook underline open. Ambos vão funcionar da mesma forma, da mesma maneira. Mas eu gosto particularmente de fazer uso do auto open. Deixando ele no módulo aqui, fazendo uso do auto open. Vai funcionar da mesma forma. Bem, agora aqui eu vou entrar com uma parte do aplicativo, application.visible, né? False. O que o false faz? Ele vai fazer com que a planilha não apareça, fique invisível. O false. O true, ele me faz com que ela apareça, com que ela esteja visível. Pois bem, vai ficar assim, neste momento. Agora, eu vou fazer o seguinte para ele, né? Eu vou fazer aqui, copiar e colar. Aqui, vou vir aqui e vou pegar a parte do nosso banco aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, né? Vamos voltar lá no nosso módulo e vamos colar ele aqui. Vamos tirar isso aqui, né? Bom, aqui eu estou falando para ele. Se for diferente de vazio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele me chame o meu formulário de acesso, meu FRM Acesso. Eu posso fazer também dessa forma. Se for igual a vazio, né? Então, faz o seguinte, me traz o FRM Acesso Banco. Ponto show. Agora, else, se não, ele me traz FRM Acesso
Ponto show. And if. Então, vou aplicar ele aqui agora. Vou executar e veja que ele me traz o meu acesso. Notem que o meu acesso ele está sem aquela borda com X aqui, tá? Está sem a borda com X. Isso é um API, né, do Windows que eu usei dentro do Excel. Essa parte eu vou deixar disponibilizado para vocês na descrição do vídeo. O que acontece? Se vocês tiverem aí um Windows de 64 bits, não utilizem ele. O que eu vou deixar aqui, não façam uso, tá? Porque vai dar problema, porque tudo que está lá é para 32 bits, né? Bem, então, vamos retornar aqui. Eu vou parar ele aqui e vou deletar aqui a informação, né? Deixar deletado aqui. Lembrando que se não houver aqui o caminho do banco, o programa não funciona. Nós fizemos os testes aí, vocês se recordam disso. Agora aqui eu vou executar. Ele já me trouxe aqui, ó. Vejam que ele me trouxe o acesso, né? Onde a gente vai ter que acessar lá para o caminho do nosso banco. Se eu fechar, deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. FRM acesso.show. Eu não entendi esse erro aqui, que não era para ter dado. Mas daqui a pouco a gente já verifica esse erro aqui. Bom, vamos aproveitar o seguinte, já que ele está aqui, vamos clicar na nossa text box aqui e vamos em password char e vamos fazer aquela alteração, né? Password char, o asterisco aqui, vamos dar um enter. Ok, ele chamou. Ah, sim, agora eu lembrei porque que ele deu o erro. Ele deu o erro porque ele não tem o caminho para o banco de dados, né? O caminho não está lá, por isso que ele deu esse erro. O nosso formulário não vai abrir. Vamos fazer outro teste aqui, para que ele agora funcione, né? Então vamos aqui, vou fechar ele, veja que ele abriu. É porque o caminho do banco de dados não estava lá, né? Então dessa forma, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos forçar um pouquinho o nosso, né? Vamos colocar aqui on error resume next. Faltou aqui. Exatamente. Agora se não tiver lá o banco de dados, ele não vai me dar esse erro de depuração, né? Ele pode até abrir, mas ele não vai dar o erro de depuração. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar uma... Bom, vamos deixar assim mesmo. Ele não vai gerar o erro. Vamos deixar dessa forma mesmo, né? Vamos voltar aqui na nosso acesso. Bom, aqui já está ok, tudo certinho, né? Vamos aqui mudar para false, que ele não vai aparecer nada, né? Aqui ele vai ficar como false. E aqui no nosso FRM principal, bom, essa é a parte principal que vai aparecer, né, no nosso sistema. Então, o que acontece? Eu vou aqui no botão fechar. E aqui ele está como end. Somente isso. Eu poderia usar outra condição aqui para fechar o meu formulário. Mas end ele aceita também, como aceita em outra linguagem de programação, né? Bom, agora há um grande detalhe aqui. Nós temos que fechar o nosso sistema. E para fechar o nosso sistema, nós temos que se atentar a um grande detalhe. O que acontece? A nossa planilha, ela está invisível. Ou seja, você não consegue ter a noção, a visualização da nossa planilha.
Então, simplesmente, se eu pegar e fechar a minha planilha, eu posso usar aí application.hide. Se eu fizer isso, ele vai fechar a minha aplicação. E se houver outras planilhas abertas, ele vai fechar também. Quando há várias outras planilhas abertas e eu decidi abrir o meu sistema, como está como visible false, para que não apareça, todas as minhas planilhas também irá receber isso, porque eu estou trabalhando com o meu aplicativo, o meu Excel. Então, dessa forma, eu tenho que manusear com bastante atenção para o que eu vou fazer quando eu fechar o meu programa, que vai ser no meu formulário. Se eu fechar ele sem pedir para reexibir as outras planilhas, vai acontecer o seguinte: as outras planilhas vão ficar ocultas, digamos que em segundo plano. Então isso pode acarretar aí vários erros, né? E eu não quero que isso aconteça. Bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte: usar o Active Workbook. Active Workbook, né? Ponto close. Está errado aqui. Active Workbook, ponto close, né? Eu posso usar dessa forma. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fechar a minha planilha ativa, né? Mas antes disso, eu peço para ele o seguinte: application.visible true. Então ele vai abrir a minha planilha e logo em seguida ele vai fechar a minha planilha. Mas quando ele fizer isso aqui, application visible true, ele vai fazer com que todas as outras apareçam. Legal. Só que é o seguinte: eu não vou usar isso aqui. Eu não vou usar o meu Active Workbook.close, que é a minha planilha ativa, né? O meu Excel ativo. Eu vou usar uma outra propriedade aqui, tá? Então, o que acontece? O que eu vou colocar aqui, ele vai fazer a mesma ação, porém, né, eu posso ter aí a opção de salvar ou não a informação. Aqui também, né? Se eu colocar true aqui, é que quando ele vai fechar, ele irá salvar, né? Se eu colocar false, ele não vai salvar nada. Bom, não é a intenção de eu usar isso aqui. Então eu vou usar o seguinte: Windows. E dentro do meu Windows, o index, eu vou fazer o seguinte: eu vou especificar o nome da minha planilha para fechar ela, que é o meu sistema loja de instrumentos, né? XLMSM. Então vamos lá, vou colocar tudinho ele aqui, né? O nosso sistema loja de instrumento, tá ok? Ponto XLSM, eu tenho que especificar a extensão dele. E acaba aqui, fechando com parênteses, ponto close, né? E eu vou colocar true, né? É uma garantia. Vamos colocar ele como uma garantia. E vamos fazer o seguinte também aqui. Vamos colocar um application.displayAlerts false. O que seria isso aqui, esse application display alerts? Ele é para aquela mensagem lá, deseja salvar. Então, lá tem a opção se você quer, se você não quer salvar. Ele te dá uma mensagem. Eu não quero essa mensagem, porque eu já vou salvar direto, né? Assim ele vai executar e irá salvar aqui toda a informação. Bom, aqui está. Agora vamos, né, fechar ele aqui, salvar, e vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui a demonstração para vocês, que vocês vendo aqui no vídeo, vocês podem fazer aí
a inserção dos códigos para que não apareça o xizinho lá, né? Aquela borda e com o X. Ó, é exatamente toda essa informação aqui, né, que vocês necessitam lá para colocar. É tudo isso aqui, galera. Gente, é todas essas informações que vocês precisam colocar. Após isso aqui, né, após vocês copiar e colar essa parte, vocês vão pegar toda essa informação aqui, tudo isso aqui, vai copiar e colar também no Initialize, né? Isso aqui vai fazer com que não tenha aquela borda e aquele X para vocês aí colocar um design melhor, né? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Então esse aqui vocês põem no início de tudo, tá? No início de tudo. Vejam que está aqui, ó, o meu private sub btn acessar aqui, ele seria o primeiro. Então coloquem lá acima de toda e qualquer private sub do formulário, tá? Dentro do formulário. E dentro do formulário Initialize, na parte Initialize, vocês vão colocar esta informação aqui. Eu vou disponibilizar para vocês. Bom, vou ver aqui o meu. Tá ok. Bom, salvei novamente. Vou fechar ele aqui. E vou fechar aqui também. Eu vou na minha pasta. Não, está aqui no meu sistema. E vou tentar abrir ele. Veja que ele está executando. E aí, ele me trouxe o meu acesso. Era Evandro 1234, eu vou acessar. Bom, ele deu um pequeno erro aqui. Vamos ver o porquê. Ele deu um pequeno erro no nosso log. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma pequena pausa, só para eu fazer um ajuste aqui no meu banco de dados. O problema está aqui no banco de dados, aqui no meu acesso. Bom, retornando, eu não entendi o problema que foi, porque é o mesmo banco, só um caminho diferente, ele não aceitou o caminho, então acabou gerando aí esse pequeno problema. Mas está resolvido, né? Vamos novamente aqui, acessar. Bom, ele abriu aqui, né, todo o nosso projeto, tudo funcionando, tudo certinho. Vejam que em cliente eu também coloquei, vamos colocar aqui um cadastrar, né? Veja que em todos eu coloquei a programação para tirar aí aquela borda, aquele xizinho, né? Vou fechar aqui, fechar novamente. Bom, agora aqui eu vou fechar o meu projeto. Veja que ele fechou tudinho, né? Ele fechou o programa. Isso aqui é outra coisa que já estava aberto. Bom, está fechado o programa aí, né? Então, não vai funcionar mais nada nele aí. Se houver outra planilha aberta também, ele vai abrir aquela planilha, né? Bom, agora é o seguinte. Vamos fazer uma forma bem legal aqui para a gente deixar o nosso projeto aí funcionando na área de trabalho do nosso usuário, né? Agora nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar onde está o sistema, né? Vou clicar com o meu botão direito e vou fazer o seguinte. Aqui em ir para, eu vou colocar um atalho na minha área de trabalho. Acabo de colocar um atalho na área de trabalho. Aqui está o nosso sistema. Vou deixar ele mais destacado aqui, que aqui vão conseguir ter uma visão melhor do nosso projeto. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou em propriedades. Em propriedades, eu tenho aqui, ó, atalho,
né? E algumas informações aqui. Em atalho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em alterar ícone. Em alterar ícone, eu vou ver aqui, deixa eu olhar aqui se tem algum ícone bonitinho aqui, né? É que são tantos ícones. Eu quero um de um computador que eu já tinha visto aqui. Bom, vamos ver aqui, né? Bom, vamos deixar esse mesmo aqui. Vamos deixar esse aqui. Vou dar um OK. E vejam que como está aqui, como está ainda, né? Eu vou aplicar ele. Eu apliquei e notem que houve a alteração, né? Houve a alteração do nosso sistema aí. Então você pode utilizar do próprio Windows aí alguns ícones, né? E fazer essa alteração. Eu vou dar aqui um clique. E aí ele executa. Olha só. Ele executou, né? E se eu colocar lá Evandro 123, ele vai me trazer aí o programa, né? Ele tem um pequeno errinho aqui. Vamos fechar ele novamente. OK. E é isso, pessoal. É isso. Está pronto aí o nosso sistema, encerrando aí o nosso projeto, com todos funcionando aí, com o detalhe do design dessa alteração. É muito legal colocar isso daqui, dá um ar diferente, né, para você colocar aí no sistema de vocês. E lá vai ser mantida a integridade também da planilha, né? O sistema de vocês vai estar mantido aí toda a integridade. Mesmo se eu excluir aqui, eu não vou excluir o meu projeto todo, né? O projeto eu vou colocar ele em algum local específico aonde os usuários não fiquem fuçando, né? Tem aí até formas de você colocar dentro de uma planilha, ou melhor, dentro de uma pasta oculta, né? Bom, espero que tenha sido de grande satisfação aí para todos essa videoaula, essa última videoaula, né? A final aí desse nosso projeto. E vamos aí dar continuidade nos demais projetos aí. Bom, eu vi que há muita dificuldade por parte de alguns aí que estão assistindo, tentando fazer. Gostaria de dizer para vocês que é assim mesmo, isso é normal. Continuem aí, né? Que quando eu chegar aí a pelo menos 1.300 visualizações em um dos meus vídeos e mais 100 inscritos aí no meu canal, eu vou começar a ministrar aulas, né? Vou ministrar aulas de Excel VBA, onde vai iniciar aí do básico lá, do aprendendo aí uma message box, aprendendo o que é um range, até a codificação para se conectar com bancos de dados, né? Essa é a minha intenção, mas eu preciso aí que eu chegue aí pelo menos a 1.300 visualizações nos vídeos aí, e que eu chegue a pelo menos 100 inscritos no meu canal. Isso acontecendo, a gente vai começar aí a ter aulas de Excel VBA, né? E mais para frente aí vamos colocar outras aulas aí. Vamos colocar aula de SQL Server, de Visual Basic e assim por diante, ok? Muito obrigado.